Neste domingo contra o Flamengo, o Santos vai estar sob nova direção, mas nem tanto. O Paulo Turra, que já deu um treinamento neste sábado, né? Ou conheceu o elenco, não pode ficar ao lado dos jogadores no banco de reservas porque não deu tempo dele ser regularizado no BID. Então o Claudio Miro vai comandar a equipe do Santos na beira do gramado. Um Santos que até o momento em que eu gravo esse vídeo não tem nenhuma indicação do que pode ser o time. Se acontecer ao longo das próximas horas, a gente até pode colocar aqui na descrição do vídeo, né? Enfim, eu até gravar um shorts. Faz tempo que eu não gravo um shorts. Quem sabe eu grave um shorts, se pintar aí um provável time ao longo do domingo. O que eu acho até bom, né? Porque cria-se um certo mistério para que, sei lá, de alguma forma seja possível surpreender Jorge Sampaoli. Porque é só assim para o Santos tentar fazer uma graça neste jogo de domingo, 18h30, na Vila Belmiro, sem público. Porque o Flamengo vem aí com jogadores muito fortes de seleção, com um treinador que a gente conhece bem. O Santos num momento absoluto de pressão, sem vitórias a 9 jogos e de transição. O treinador é novo, mas não pode assumir. No lugar dele vai o interino, que nunca treinou o time principal, né? Com o elenco com diversos problemas de ordem técnica e que também está, digamos assim, pressionado. Alguns talvez sintam mais a pressão no aspecto psicológico, outros não, porque estão estes desconectados com a realidade. Então é um grande ponto de interrogação que a gente pode esperar do Santos contra o Flamengo neste domingo. É o tipo de jogo em que pode haver uma grande superação e o Santos, quem sabe, arrancar um empate como fez contra o Palmeiras. Ou a maionese, não a do Odair, porque esse já foi embora, desandar totalmente e o Santos tomar um sacode daqueles de perder o rumo, né? Espero ser surpreendido positivamente. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, hoje em nome da 1xBet. A 1xBet, que é uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes ligas, como o próprio Campeonato Brasileiro, a Liga dos Campeões da Europa, e também com grandes clubes do mundo, como o Barcelona, por exemplo. Afinal de contas, a 1xBet oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é o mais confiável site de apostas do mercado, onde você pode fazer assim seu palpite, dar o seu palpite, fazer a sua aposta nos jogos do futebol mundial, mas também dos outros esportes e também dos chamados e-sports, tá certo? Então eu vou pedir para você se inscrever no link que eu deixo sempre aqui nos comentários fixados, tá certo? Faça um depósito usando o meu código promocional, que é o canal 10 SAlex1x, canal 10 SAlex1x. O depósito de 50 com o código, com o cupom, você ganha R$ 100 no primeiro depósito, tá certo? E tem aquele bônus de $300 também. Então mostra que você conhece tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra na 1xBet. Aliás, bons palpites para esse final de semana. Começar com o brasileiro feminino, né? Que tem neste domingo, 10 da manhã na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, né? Aliás, coitadas das sereias, no sub-17, no sub-15 também não teve público no CT. Olha que troço absurdo, né? Os jogos dos meninos em que vão os pais, basicamente, não teve. O STJD passou como um tsunami pela Vila Belmiro, uma proibição geral, né? Proibição meio burra, né? Mas enfim. E as sereias também vão jogar sem público. Por sorte, o Santos fez o resultado lá no jogo de ida. Fez 3-1 no jogo de ida. Então eu vou apostar novamente na vitória das sereias, né? Meu primeiro palpite aqui para 1xBet. 2-0 neste domingo na Vila Belmiro. Palmeiras e São Paulo no feminino também, 10 da manhã. Ferroviária e Internacional também. A Ferroviária me surpreendeu, ganhou o primeiro jogo lá por 1-0, né? Palmeiras e São Paulo foi um empate por 1-1. Vou apostar aqui, vou ter que apostar no Palmeiras, porque é um time superior ao São Paulo e a Ferroviária também. E um palpitezinho aqui também do Campeonato Brasileiro Série A masculino, né? Com os jogos que completam a rodada neste domingo, Grêmio e Curitiba,
Red Bull Bragantino. Vou postar alguns aqui que interessam diretamente para o Santos. Tá? Bragantino e Goiás. Vitória do Bragantino. 18h30. Pode apostar aí você também se quiser. América e Inter. Aqui vou torcer pro Inter. Tá bom? Ganhar do América, que está lá atrás do Santos. E Vasco e Cuiabá. Acho que o Vasco vai ganhar. Aqui não é nem. Vasco e Cuiabá é segunda-feira, né? Esse aqui eu posso até guardar para o nosso próximo vídeo. Então eu vou ficar nesses palpites aqui, tá certo? Que eu dei para a 1xBet. Então usa lá o nosso código promocional, faça a sua aposta nesta rodada do Brasileirão. Dito isso, meus caros, vamos à situação da tabela, já que eu falei da situação da tabela, com os jogos deste sábado. Atlético Paranaense 1x0 no Corinthians, Fluminense 2x1 no Bahia. Aliás, o Pirani fez gol no Fluminense, né? Fortaleza 2x1 no Galo, Cruzeiro 1x0 no São Paulo. Não mudou muito a vida do Santos, não. O que está mudando é o seguinte: a parte de cima da tabela, que é aquela onde entram os classificados até a Copa Sul-Americana, porque a gente ainda não está contando quem vai classificar, ganhar uma vaga extra, se o brasileiro ganhar a própria Libertadores e a Copa Sul-Americana, vai até o 12º lugar. O Santos é o 13º com 13. Esse bloco de times que em tese estariam se classificando para as Copas Continentais está abrindo distância. Por exemplo, se o Inter e o Bragantino vencerem nessa rodada, eles vão a 20. O Cruzeiro fica com 17. Se o Santos perder do Flamengo, o Santos continua com 13. Então vai ficar muito longe de todo mundo que está acima da tabela. E mais perto de quem está embaixo. O Bahia e o Corinthians, como perderam na rodada, não ultrapassam o Santos. Mas o Cuiabá pode ultrapassar. Se vencer, vai a 15. O Goiás pode ultrapassar, porque se vencer, vai a 14. O América e o Vasco não chegam no Santos. Mas imaginem que isso aconteça. O Santos pode perder 2 posições no campeonato, ele pode cair para o 15º lugar e ficar, né, muito perto dos times que estão dentro do Z4. Então veja, a despeito de toda a problemática que envolve a partida, sem torcida, o Flamengo com um time muito mais forte, né, e o Santos em crise, porque não é porque demitiu, não é só porque demitiu o Odair Hellmann que acabou a crise, não acabou a crise. O Santos tem problemas, o Santos precisa do resultado urgentemente. A vitória seria fundamental. O empate é menos ruim, porque pelo menos o Santos vai somando um pontinho aqui, um pontinho ali, vai, né, dando uma crescidinha na tabela. Mas o cenário ideal era vencer. O problema é como é que a gente vai encarar, e o time neste momento é uma incógnita, um adversário que pode se dar o luxo de escolher entre Everton Ribeiro ou Cebolinha, Gabigol ou Pedro. O time provável do São Paulo é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro ou Cebolinha, Arrascaeta e Gabigol ou Pedro. E é o time do São Paulo, né? Que é aquilo, tomou aquela goleada do Bragantino, o Bragantino meteu 30 chutes contra o gol do Flamengo, mas o Bragantino é um time mais bem treinado hoje do que o Santos, óbvio, né? E consolidado. Não tem um elenco assim tão melhor que o do Santos, eu acho, né? Talvez um pouquinho mais, mas é bem treinado, né? E tem jogadores com características que o Santos não tem, zagueiros que jogam, volantes que jogam, né? Falta uma questão de característica ao elenco do Santos. Então, o Santos que mal chuta no gol, não vai dar 30 chutes no gol do Flamengo como o Bragantino fez. Não vai dar um amasso no Flamengo como o Bragantino fez. O Santos vai entrar até pela ideia do seu novo treinador e até do auxiliar, né, o Claudio Miro, o interino, ele vai dar uma trancada, o Flamengo naturalmente precisando do resultado e tendo que dar uma resposta para o seu torcedor, vai vir para Vila Belmiro para atacar, né? Vai ser um jogo de ataque contra a defesa, o Santos se defendendo e jogando por uma bola, né? Para meter uma velocidade ali de um atacante como o Soteldo, como o Mendonça. Aliás, estava vendo o vídeo de apresentação, até falei para os membros do canal, né? O Paulo Turra abraçou todo mundo e tal, mas ele deu um abraço assim tão carinhoso no Mendonça. Não sei se foi jogador dele em algum momento e tal, acho que não. Mas enfim, teve lá um carinho especial com o Mendonça. Tomara que dê certo, né? Tomara que ele possa tirar o melhor do Mendonça e de outros jogadores também, mas não neste jogo. Neste jogo vai ser o Claudio Miro dirigindo a equipe. Então, a missão do Santos ela é surpreender.
a tudo e a todos. Estes jogadores precisam surpreender. Porque, por exemplo, dependendo do que acontecer, primeiro que não dá para pôr a culpa no Paulo Turra, que ele chegou neste sábado, ele mal treinou o time, ele não vai interferir no que está acontecendo dentro do campo. O Claudio Miro menos ainda, porque ele é um auxiliar, ao contrário do que era o Marcelo Fernandes, que toda hora dirigia a equipe e tal. Isso vai ser a primeira vez dele. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento dele à beira do gramado. Porque para o cara também, imagina, primeira vez que ele vai treinar um time. Todo cara que é auxiliar, um belo dia na vida, ele quer ser treinador, né? E ele deve até imaginar, poxa, já pensou se eu ganho, né? O time joga bem, uma dessa me credencio no futuro, quem sabe, para ser o treinador também. Claro que ele não deve estar pensando exatamente em acontecer isso agora, mas o cara já fala, pô, quando eu estreiei e tal, né? É isso. Vai depender muito do mínimo de organização dado nesses dias pós-Odair, não sei se é possível, né? E da vontade dos caras. Basicamente é a vontade dos jogadores, né? Uma vontade do nível daquelas que eles apresentaram contra o Palmeiras. Aquele dia o Santos jogou com uma vontade assim surreal, né? Então é na base da vontade. Não dá para imaginar qual é a questão técnica, qual é a questão tática. Taticamente, se eu fosse o Paulo Turra e o Claudio Miro, eu começaria o jogo com 3 volantes. Eu tenho falado isso aqui direto e daria um pouco mais de liberdade para o Lucas Lima, para o Soteldo, para o Marcos Leonardo. Não jogaria com pontas abertos, mas me parece que o Turra gosta, né, de também pontas. Ele é discípulo dessa ideia, seguidor dessa ideia. Talvez a gente vá no 4-3-3 infinito aí. Enfim, vamos ver. Então é isso, o jogo às 18h30. E eu espero que a Vila Belmiro, neste momento, final de tarde de domingo, já esteja cercado de boas vibrações pelo jogo das Sereias, né, que vai ser mais cedo. Que elas consigam a classificação e que deixem no ar algo positivo, né, para o jogo dos Marmanjos às 18h30. Então, meus caros, é isso. O Santos vai para este jogo, de olho no que vai acontecer na rodada. Se perder, fica numa situação bem complicada, porque depois tem um confronto direto, é quase que uma final de Copa do Mundo contra o Cuiabá, fora de casa, no domingo que vem, 6h30, lá na Arena Pantanal. O Santos não vai ter torcida lá também, né? Um jogo de confronto direto, porque o Cuiabá hoje tem 12, se o Santos continuar com 13, pode ser até, bom, que nem eu falei, o Cuiabá pode passar o Santos, ou os dois podem ficar na mesma posição, ou o Santos abrir em relação ao Cuiabá, enfim, vira um confronto direto. E tem no meio da semana aquele jogo da Copa Sul-Americana, que eu não sei o que o Paulo Turra pensa, se ele vai botar toda a molecada mesmo, time reserva, ou se ele vai usar como ensaio, né, para já preparar o time que ele imagina o ideal para o futuro. Então vamos ver o que acontece, né? Vamos assistir o jogo com a consciência tranquila, né? Sem grandes expectativas, porque assim, o natural hoje é que o Flamengo seja apontado como favorito. Aliás, desde os tempos recentes em que o Flamengo criou este time que conquistou tanto, é difícil o Santos ser favorito contra o Flamengo. Não podemos tapar o sol com a peneira, né? Mesmo jogando na Vila, mesmo com a nossa camisa, com a nossa tradição, hoje o nosso time é um dos que ataca menos no futebol brasileiro, que menos chuta, né? Enfim, um monte de jogadores que você não confia. É na base da fé nossa como torcedor e deles em campo como superação. É isso, tá bom? Acompanharemos e, claro, traremos toda a análise depois do jogo. Também vamos neste domingo falar das Sereias. E, como eu disse, se tiver escalação, a gente manda aí uma atualização para vocês, tá bom? Antes de encerrar, peço para você que chega agora aqui ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.